General Mourão cometeu um sincericídio. Disse para todo mundo ver que ele pretende mexer no 13º, que pretende aprofundar a reforma trabalhista. Isso deixou a campanha do Alckmin polvorosa, vamos fazer ataques. Isso também fez com que a imprensa partisse para cima, petistas saíssem do seu túmulo moral e fossem lá dar suas declarações. E eu não vi ninguém da turma do Bolsonaro defendendo isso. A palmolescência reinou nisso aí. Vamos entender o que está acontecendo? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho e se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, meus queridos amigos, General Mourão ele vem surpreendendo muita gente porque ele não é um vice decorativo. Colocaram ele como uma figura militar, né, alguém de linha dura, mas ele é um homem que tem um pensamento econômico um tanto quanto sofisticado. Mas ele é muito próximo do Paulo Guedes nesse sentido, o que deixou muita gente, não tanto no mercado quanto na política em geral, até eu, surpreso. Mais do que isso, mostra que existe, vamos dizer assim, uma certa unidade e coerência na defesa dos valores que a gente quer para tocar o país na parte econômica, né? Isso foi bem bacana. E essas declarações dele no tocante ao 13º já geraram uma revolta na imprensa, já geraram uma revolta dos petistas. Teve o Jacques Wagner, né, lá da Bahia, que é do PT, que já teve lá no Ministério do Trabalho falando, né, abrindo a boca dele, nossa, que absurdo, vão mexer no nosso 13º. Mesmo o Jacques Wagner, como mostra a matéria do Antagonista, que em 2003 defendia a flexibilização das leis trabalhistas, mostrando uma incoerência atroz, uma incoerência bizarra. Porém, eu não vi da parte da campanha do Jair Bolsonaro a defesa do que foi dito. E veja só, isso não precisa vir no candidato. Eu entendo as circunstâncias políticas que envolvem uma candidatura a presidente, mas o entorno dele, aquelas pessoas que devem fazer a defesa das ideias e dos valores dessa candidatura, não dão bola, não tem ninguém, tem colunista, youtuber, não tem nada, né? E isso nos preocupa, né? E é isso que eu vou tratar no vídeo, né? O show de hipocrisia que envolve uma declaração que eu acho que é uma declaração positiva, pode não ser estratégica no momento, mas é uma declaração positiva, de todas as partes nesse sentido. Pois bem, vou explicar. A primeiro show de hipocrisia, como eu falei, é do PT e da imprensa, né? Estão lá tratando disso, mas se fosse o PT que entrasse na presidência da República e propusesse uma grande reforma trabalhista, vamos flexibilizar as nossas leis para gerar mais emprego, tava todo mundo batendo palma por fato do, olha, o Haddad está mostrando que ele está dialogando com o mercado, é um reformista esse Haddad, né? Como é o Mourão que está propondo, ele é um monstro ceifador de direitos. Esse tipo de hipocrisia é muito tosca, é muito ruim pro Brasil. Vamos lembrar que a reforma trabalhista que foi feita no ano passado, ela tá dando resultados esse ano. Setembro foi um mês muito bom em contratações. Se houvesse a reforma da Previdência, ela foi boicotada pela imprensa e pelos hipócritas que vão desde o judiciário até candidatos aí, que estão aí, que estavam lá no Entrar no Fora Temer junto com a Globo, o Brasil estava numa situação muito melhor e, como eu já disse em outros vídeos, ia ter mais emprego, o povo mais pobre não ia estar esperando o retorno do Lula, o retorno do PT, e essa eleição estaria ganha para a direita muito mais fácil. A gente não ia passar o susto que a gente vai passar no segundo turno. Mas isso a gente deixa para outra conversa. Né? A reforma trabalhista e mudar as nossas leis trabalhistas é muito importante para a gente melhorar esse Brasil. Se a gente quiser ter um país adequado para uma economia global competitiva, que envolve tecnologia, para uma cadeia global de produção, onde para você fazer um carro, por exemplo, na Itália, vem peça do Brasil, vem peça de Taiwan, vem peça da China. Se você vai fazer um carro nos Estados Unidos, o pneu é feito em Goiás, a calota é feita em Massachusetts, o parafuso vem da Alemanha. No mundo desses, as nossas leis trabalhistas são retrógradas e impedem o Brasil de gerar mais emprego e gerar mais renda. Esse é um grande dilema. Essa preocupação do Mourão é muito correta. É uma preocupação muito verdadeira. Aí eu olho o PSDB, né? Já partindo para uma propaganda na TV, eu vou botar um trecho agora dessa propaganda para vocês verem e eu vou comentar ela. E essa propaganda é muito ruim para as coisas que a gente defende. Dá uma olhada. Urgente. Campanha de Bolsonaro é contra o 13º salário. Seu vice declara que é contra o 13º. Prepare seu bolso. Ele não. 13º sim. É lamentável esse tipo de ataque, porque é um ataque que não é candidato contra candidato, é agredindo os valores nossos, em especial aqui do MBL, é algo muito caro pra gente fazer reformas trabalhistas, defender ideias liberais. Né? O que a campanha do Alckmin tá fazendo dói na minha alma ouvir esse tipo de coisa na televisão. E é muito triste pro PSDB, um partido que tentou fazer reforma trabalhista no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso e que teve o relator da última reforma trabalhista que aconteceu agora entre 2016 e 2017, o Rogério Marinho, sendo um quadro do seu partido. Né? E aquilo passa desapercebido e fica lá agora o Alckmin falando em defesa de direitos, né? Vamos defender direitos. Isso dói, isso é muito ruim. O PSDB mostra exatamente por que ele não vai em lugar nenhum. Porque é um partido que, ao meu ver, depois das eleições,
ele pode cindir, vai perder nomes, vai perder quadros, que é um partido que perdeu sua função histórica. Se a função histórica dele era se revezar com o PT no poder, com uma alternativa de centro-esquerda mais orientada para o mercado, ele tá perdendo isso tudo. Ele perdeu sua função, é um partido que tende a desaparecer. E esse tipo de coisa mostra porque o PSDB tende a desaparecer, né? Esse ataque aos valores que eles, se estivessem no mandato, teriam que defender. Mudar as nossas leis estabelecidas, desonerar quem quer contratar, quem quer gerar emprego. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim e isso é doloroso. Isso faz com que, por exemplo, quando a gente for pro segundo turno, um embate entre um modelo de Brasil que é o que o PT quer e outro modelo de Brasil que é o que, por exemplo, o Paulo Guedes quer e aparentemente o Mourão também querem, a gente vai falar que isso aqui na verdade não é, eles não defendem isso. Isso é muito ruim, muito ruim. Isso fortalece a narrativa do petismo. Vai fortalecer a narrativa do petismo falando, olha, PSDB, vocês calem a boca quando vocês criticam o Bolsonaro, que vocês também fizeram parte da reforma trabalhista. Isso é um desastre, né? É um oportunismo. E vamos lá, a eleição a gente sabe que tem dedo no olho, tem chute no saco, faz parte da eleição ter essa guerra. Mas, cara, atacar os próprios valores, em tese, isso se for os valores de vocês, né, pessoal do PSDB. Mas atacar o teu próprio histórico, muito ruim. O legado que vocês deixam é péssimo nesse sentido. É bem... eu não tenho palavras, é deprimente. Mas aí vamos agora para a campanha do Bolsonaro e por que isso me preocupa. Veja bem, eu entendo as circunstâncias estratégicas que fazem com que setores da campanha do Bolsonaro e o próprio candidato sejam contra o Paulo Guedes e o Mourão darem declarações sobre política econômica. Eles têm uma visão de mundo muito arrojada nesse sentido agora durante a campanha, porque isso pode ser alvo de uma manipulação e de um uso político disso por parte das oposições, em parte do PT, da mídia e também do próprio PSDB, que vem usando o tempo de TV dele nesse sentido. Mas o que a gente entende, a esquerda sabe muito bem usar isso, as suas franjas, né, as alas auxiliares que pertencem ao bolsonarismo deveriam fazer essa defesa. Deveria ter youtuber, formador de opinião, cara que escreve artigo aqui e ali, outros candidatos defendendo isso. Mas a gente não vê nada disso. Na verdade, as declarações do Paulo Guedes e as declarações do Mourão não são alvo de defesa nunca. Só se são declarações que, por exemplo, envolvem ou corrupção, ou bandido preso, ou, sei lá, aumentar a pena pra vagabundo. Que é fácil de defender isso, todo mundo concorda. Agora, fazer defesa de reformas, isso nunca acontece. E aí eu percebo um oportunismo, uma coisa muito circunstancial e uma coisa muito perigosa. A partir do momento que se o Bolsonaro é eleito, vai precisar de gente fazendo a defesa das reformas, e quando você for administrar, você vai ficar dizendo, olha, passa essa reforma aqui porque eu não sou corrupto, ou porque eu vou prender vagabundo. Não é assim que o jogo funciona. Vai ter que ganhar a guerra de narrativa para passar reforma da Previdência, para passar alterações às leis trabalhistas para que o Brasil fique adequado nesse sentido, para fazer privatizações, para cortar mamata. Tudo isso vai precisar de apoio popular e apoio parlamentar. Quando não há nem a intenção de fazer isso, é preocupante. Mas o que eu percebo nisso é um oportunismo ao longo dos últimos anos. Vamos lembrar que o MBL participou da luta pela PEC do teto, pela reforma trabalhista e pela reforma da Previdência. E essa turma, e também eu incluo aí liberais, Partido Novo, aqueles liberais de saia que gostam de ter agrados da imprensa, né? Vocês sabem bem do que eu tô falando, aquela turma que adora dar um beijinho na esquerda. Todos esses caras, na hora que vem a briga mesmo, o pau, não entram. Essa é uma grande mágoa que a gente tem. E é uma mágoa que muita gente pergunta, por que o MBL não tá com o meu candidato, seja ele de laranja, ou seja ele do Bolsonaro? Por causa disso. Porque na hora que precisou ir para as reformas e pro pau, tava o Arthur, tava o Kim, tava o Rony, tava o MBL, tava as nossas filiais ao redor do Brasil inteiro, tomando porrada, partindo pro debate direto e mais, perdendo popularidade. A gente podia ter ficado só 10 medidas. A gente não, criticamos as 10 medidas porque isso tem corporativismo no meio e o Ministério Público não pode ter tantos poderes assim. Isso acarreta outros problemas como nós vimos com o Janot, né? Imagina se tivesse 10 medidas com o Janot, o Brasil tava na mão desses caras. Mais do que isso, podíamos ficar, somos só contra a corrupção, era muito confortável para o MBL, ia ganhar mais fãs, tudo. Mas não, a gente entrou em todas as disputas duras, porque nosso compromisso é compromisso reformista. E eu não enxergo isso nos outros. E o mandato de um determinado presidente, seja um presidente liberal, seja um presidente com um perfil mais conservador, necessita que tenha pessoas fazendo esse trabalho não é feito. Né? Largar o Paulo Guedes sem defesa e largar o general Mourão quando ele dá essas declarações que eu considero interessantes sem defesa é muito ruim, é muito perigoso. Um mandato onde esse tipo de coisa não seja prioridade é um Brasil que vai entrar em rota de colisão e é um Brasil pior, que vai ser entregue para a esquerda. Um mandato ruim, um eventual mandato ruim do Bolsonaro é entregar o Brasil para a esquerda em pouquíssimo tempo. Já nas eleições, por exemplo, municipais de 2020, que vão servir como, de certa forma, como um termômetro de como está sendo o governo federal. Nesse sentido, eu só queria lembrar para vocês, né, só indo para essa questão do 13º. O 13º não é um salário a mais que a pessoa recebe no fim do ano.
Quando um cara é um empresário e faz o orçamento do ano da empresa dele, ele sabe muito bem, olha, eu vou poder gastar de folha de pagamento 20% do meu orçamento. E ele vai encaixar os gastos que ele vai ter com pessoal e folha naqueles 20%. Então ele reduz do salário mensal da pessoa para poder encaixar o 13º. É uma grande estupidez achar que, não, isso aqui é um prêmio. Não é. Isso dentro do centro de custos de empresa, dentro da formação dos custos de um produto, isso já entra como um pacote só. Na prática serve para você pegar parte do capital de giro da empresa, de um país onde o dinheiro é caríssimo, e você tem que ficar deixando numa conta separada porque você tem que pagar só no fim do ano. Aí se aquela empresa tem um sobressalto, um problema, um gasto a mais, ou se ela é achacada por um fiscal, que acontece demais no Brasil, se ela precisa ter uma greve de caminhoneiro, que é outra irresponsabilidade, essa empresa vai lá e recorre àquele caixa separado que ela tem para às vezes pagar uma folha, pagar um fornecedor. E aí, o que acontece com a empresa? Às vezes não paga um 13º. Isso acontece demais no Brasil. A gente tem que parar com esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de argumento tem que ser defendido. Ora, a gente precisa que o funcionário ganhe mais todo mês, o salário dele tem que aumentar. Um trabalhador chinês, todo mundo chamava, olha, o trabalhador chinês hoje é escravo. Não é, ele ganha mais do que o brasileiro na média. O brasileiro é um otário, acha que tá cheio de direitos, mas ele só tem falsos direitos, ele só tem bandeiras que políticos usam para se reeleger. E o coitado do brasileiro fala, olha, eu tenho um 13º, eu tenho um FGTS, você não tem nada, cara. Você não tem nada, você só tem uma farsa e você é o palhaço nessa farsa. O 13º é mais uma parte dessa farsa, é mais um capítulo dessa farsa. E isso tem que ser combatido, tem que ser demonstrado. Se não pelos candidatos, por questões estratégicas, isso vai lá, eu até entendo, né? Ainda que eu acho que eles tinham que ter feito antes. Campanha do Novo, do Bolsonaro, tinha que estar lutando nisso na época das reformas, mostrando a construção de uma narrativa diferente, uma narrativa nova. Mas tudo bem, já fizeram os oportunismos respectivos deles nesse sentido. Mas agora, não, os formadores de opinião têm que defender isso. Tem que defender. A postura do general Mourão pode não ter sido estratégica, mas ela é corajosa e faz eu acreditar nele como um homem que o Brasil precisa estando junto lá naquela estrutura. Sim. Agora, a gente não pode ser covarde, não pode fugir do debate que é polêmico. Se a gente fizer isso, a gente vai deixar que o adversário nos paute em tudo. Tá? Vai ter a Haddad metendo o dedo na cara de todo mundo, inclusive de nós do MBL, inclusive de candidatos, pessoas que saíram do MBL são candidatos, vão ser alvo desse dedo na cara e a gente não vai tomar dedo na cara de ninguém. A gente vai passar por cima deles e vamos defender as ideias. Estamos aqui também para defender ideia, gente. Só que não é para defender pessoa, não. Se você não for capaz de defender as ideias que você quer para um Brasil melhor, eu vou acreditar em duas coisas. Um, que você tá mentindo, ou dois, que você idolatra pessoas. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.